capacidade do veículo, de acordo com as legislações, neste caso, de qualquer atividade econômica, o transporte de cargas que tem diversas regras e que são regulamentadas. São leis e normas que juntos garantem a segurança e a harmonia, bem como o pagamento dos impostos necessários para o setor, como as que pagam a manutenção de estradas. Aqui você entenderá mais sobre a legislação de transporte de cargas no trânsito e como elas impactam em suas operações. Há muito tempo, o Conselho Nacional de Trânsito, chamado de CONTRAN, através das resoluções de número 12 de 1998, a de número 184 de 2005 e a de número 62 de 1998, regulamentou os artigos 99 e 100 do Código de Trânsito Brasileiro e atribuiu os limites para dimensões e peso para todos os veículos de carga que circulam nas vias terrestres, que é compreendida pelo DENIT desde 2018. Assim, a circulação de veículo no território deve cumprir requisitos específicos a fim de gerar maior segurança nas estradas, evitando acidentes como o tombamento por excesso de peso ou a quebra de veículos, como a interdição também de vias, e devem ser observados os limites das dimensões dos veículos, largura, altura, comprimento do padrão e como o peso bruto, peso líquido e peso por eixo. E é importante você saber que o DENIT estabeleceu os parâmetros com relação ao peso bruto total, que significa PBT. Também estabeleceu parâmetros para o peso bruto total combinado, que significa PBTC. Estabeleceu parâmetros para lotação, tara e capacidade máxima de tração, que significa CMT. E podemos então conhecer cada um desses parâmetros estabelecidos pelo DENIT. O peso bruto total, que significa PBT, corresponde ao peso máximo que o veículo transmite ao pavimento, constituído da soma da tara mais a lotação ou o peso líquido. Já no peso bruto total combinado, que significa PBTC, corresponde ao peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de um caminhão-trator mais seu semi-reboque ou do caminhão mais o seu reboque ou reboques. Todavia, os parâmetros para a lotação é correspondente à carga útil máxima, incluindo condutor e passageiro, que o veículo transporta, expressa em quilogramas para o veículo de carga ou número de pessoas para o veículo de passageiros. O parâmetro estabelecido pelo DENIT para a tara é correspondente ao peso próprio do veículo, acrescido dos pesos da carroceria e equipamentos, do combustível, das ferramentas e acessórios, da roda sobressalente, do extintor de incêndio e do fluido de arrefecimento, expresso em quilogramas. O parâmetro para a capacidade máxima de tração, que é o CMT, que corresponde ao máximo de peso que uma unidade de tração é capaz de tracionar, é indicado pelo fabricante, aliás, baseado em condições sobre as limitações de geração e multiplicação de momento de força e resistência dos elementos que compõem a transmissão. Assim, vimos que a capacidade do veículo é indicada por legislações bem específicas e devem ser respeitadas de forma a evitar percalços, interrupções de serviço, e a seguir podemos conferir as dimensões máximas permitidas nas rodovias.
As dimensões para os veículos devem respeitar as dimensões disponibilizadas pela estrutura oferecida nas rodovias. E é necessário que os veículos possam trafegar sem a possibilidade de colisões e sem a obstrução do tráfego. Nesse sentido, o CONTRAN estabeleceu uma resolução de número 210 em 2006, as dimensões para tráfego de veículo com ou sem carga, e é importante estar atento aos limites e dimensões estabelecidos por essa legislação para circular nas rodovias brasileiras. Assim, vejamos os pesos máximos que são regulamentados pelos órgãos de trânsito. Os limites máximos de peso bruto total e de peso bruto total combinado são estabelecidos com base na capacidade máxima de tração da unidade tratora, determinada pelo fabricante. A capacidade de tração depende também da distribuição dos eixos, estrutura de suporte, que ligam as rodas do veículo. Estes limites são regulamentados pela portaria do DENATRAN de número 93 de 2008 e a partir da distribuição dos eixos do veículo ou da combinação de veículos adotada, verifique a seguir como a sua distribuição é realizada, de acordo com cada tipo de eixo e o seu peso máximo que é permitido. A distribuição do eixo é o que determina a capacidade da carga que o veículo vai comportar. Exemplo, o primeiro demonstra o eixo isolado com 2 pneumáticos e comporta uma carga de pelo menos 6 toneladas. Já no último item desta imagem, apresenta um conjunto de 2 eixos direcionais com 2 pneumáticos cada e uma capacidade de pelo menos 12 toneladas. Já nesta outra imagem, a sua capacidade de toneladas referente aos eixos ou ao conjunto de eixos é variante, pois o primeiro item apresenta conjunto de 2 eixos que tendem com 4 pneumáticos por eixo e podem comportar até 17 toneladas. E o último item desta mesma imagem apresenta um conjunto de 2 eixos, sendo que um com 2 pneumáticos e outro com 4 pneumáticos com suspensão especial, e ele comporta 9 toneladas. Todavia, nesta imagem aqui é apresentado um conjunto de 3 eixos com suspensão pneumática com 2 pneumáticos extras largo em cada eixo e comporta uma capacidade de pelo menos 25 toneladas e meia. Mas como isso aconteceria na prática? Nesse exemplo desta imagem, de acordo com o modelo e a distribuição do eixo de veículo, é possível estabelecer a quantidade de carga que cada um pode transportar. E para isso devemos calcular a combinação das capacidades de peso por eixo dos veículos, definindo o seu peso bruto total e o peso de lotação. Tomemos como exemplo essa mesma imagem de um caminhão trucado, onde apresenta um eixo simples com a capacidade de pelo menos 6 toneladas, mais a junção de um conjunto de eixos que vão dar uma capacidade de 17 toneladas, que ao total vai simbolizar 23 toneladas de capacidade que esse caminhão trucado pode transportar. Definir a lotação dos veículos é um requisito fundamental para que se possa estabelecer operações seguras dentro das exigências legais dos limites de cargas e dimensões dos veículos. Conhecer a capacidade dos veículos ainda irá auxiliar no dimensionamento da frota, identificando os veículos mais indicados para atendimento de suas demandas, de acordo com as características dos produtos e da carga. Mas fique alerta, os pesos devem ser respeitados a fim de que se evite multas e retenção da carga e do veículo, e a tolerância para o excesso de peso por eixo definido pelo CONTRAN é de pelo menos 7,5% sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo do veículo.
A capacidade do veículo é um requisito estratégico que, combinado com ações de programação e roteirização, pode oportunizar o aumento da produtividade da frota e a redução de custos operacionais e despesas com o transporte. Além da legislação de trânsito, os motoristas de caminhões e a transportadora precisam ficar atentos aos limites de peso permitido no transporte, que são regulamentados pela Lei da Balança a fim de evitar multas e possíveis infrações. Sobre a tolerância ao excesso de peso, mesmo com as diretrizes expressas, a Lei da Balança ainda permite algum excessozinho, já que podem haver algumas variações na medição. Na pesagem dos eixos, é permitido um excesso de até pelo menos 10%. Acima de 12,5% é considerado transbordo e é passível de multa. Caso haja e que possa ser considerado transbordo, a carga tenha sido pesada lá no embarcador, o transportador pode ser isentado da multa, visto que não teria como ele saber do peso real da carga. Sendo assim, a infração deve ser paga pelo embarcador. Estar ciente das leis em vigor evita transtorno, bem como ter que arcar com custos de multas. Além disso, estar com as apólices de seguros em dias também dá mais garantia em casos inesperados, como acidentes e roubos, por exemplo.